Olá pessoal, hoje eu vim trazer um guia aqui rapidinho sobre o astrométrica, seu uso, algumas informações sobre astrometria, sobre os objetos que nós vamos analisar e algumas outras coisas que eu julguei interessante para esse vídeo, certo? Pessoal, a primeira coisa que precisamos fazer é baixar o astrométrica no site do IASC. Então vocês vão no site do IASC, iask.cosmosearch.org, e vocês vão baixar aqui o astrométrica, certo? Vocês vão vir aqui em Astrométrica Setup, vocês vão baixar esse setup do Astrométrica. No caso, eu já tenho ele baixado, né? Mas se for sua primeira vez, você vai baixar o setup do Astrométrica. Outra coisa que eu acho interessante vocês vão ter que vir aqui e baixar esses packs de prática, né? Baixem eles para que vocês possam entender como é esse processo da caça, para quando chegar a campanha de vocês de fato, vocês conseguirem é, identificar os objetos corretamente, certo? E aqui a gente tem os guias oficiais também do IASC. Recomendo que vocês baixem eles, eles estão em inglês, mas mesmo assim é muito interessante que vocês, é, mesmo que utilizando o Google Tradutor, destrinchem todo esse material, certo? Próximo passo, pessoal. Baixem o Astrométrica e instalem. Esse Astrométrica ele é recomendado para computadores Windows. Se você utiliza outro sistema operacional, Mac, Linux, Windows, você pode sim baixar o Astrométrica, só que você vai ter que usar o Wine, né? Uma camada de compatibilidade. Não recomendo o Wine, use uma máquina virtual, que é muito mais fácil. Né? E se seu computador tiver limitação de recursos, aí infelizmente ou você vai ter que usar outra máquina ou vai ter que fazer um dual boot com seu sistema operacional e Windows para fazer a análise de imagens, certo? E o que a gente analisa no Astrométrica? A gente analisa dados de astrometria, certo? Mais tarde a gente fala um pouquinho sobre astrometria. Primeiro de tudo, o que a gente faz? A gente vai vir aqui no instalador do Astrométrica e a gente vai instalar o Astrométrica. É bem fácil, é aquele processo padrão. Você vai dando próximo, próximo, próximo e vai instalar o programa adequadamente. Antes de vocês darem finish, apertem a tecla Windows mais R e digitem CMD. Digitando CMD, aqui a gente vai digitar mkdir, porcentagem appdata, porcentagem barra invertida astrométrica. No caso, eu já tenho essa pasta. Por que a gente está criando esse diretório? Nessa última atualização do Astrométrica, a de 2023, dezembro de 2023, o Astrométrica ele dá um erro recorrente na hora de abrir. É um erro, aparece alguns códigos lá e ele não te informa exatamente o que é o erro. Esse erro ele ocorre porque esse diretório não foi criado, né? E o Astrométrica ele não consegue funcionar sem ele. Então esse comando ele cria exatamente esse diretório. Tudo bem? Depois você só dá finish, vai carregar essa tela, é normal. Você só dá enter. Gente, se mesmo assim sua astrométrica dá erro, vocês vão reiniciar o computador de vocês e vão tentar abrir normalmente. Mesmo assim não deu certo, reinstala que vai dar certo. Beleza? Próxima coisa que vocês vão fazer: abrir o astrométrica, né? Nesse aviso você dá continue. E enquanto abre, nós vamos falar um pouquinho sobre dados de astrometria, certo? Então, a astrometria ou astronomia de posição, ela é o ramo da astronomia que lida com medidas, que lida com a medida precisa das posições de estrelas e outros corpos celestes, assim como de suas distâncias e seus movimentos. Então, a gente vai trabalhar exatamente com isso daqui, com as suas distâncias e principalmente com seus movimentos, que a gente vai analisar esses dados de astrometria que vão ser fornecidos para a gente pelo IASC, né, que são obtidos através dos telescópios Pan-STARRS 1 e Pan-STARRS 2. Então acredito que já tenha carregado. Está carregando. Ele demora mesmo um pouquinho, tá? Isso vai variar de computador para computador, mas até mesmo em máquinas que tem um hardware um pouco de ponta já, ele já vai demorar um pouquinho também. E o que ele está fazendo aqui? Ele está lendo os dados do MPC, que é o Minor Planet Center, certo? É, Todos os dados dos corpos que a gente analisa
no caso dos asteroides, eles vão vir do banco de dados desse pessoal aqui, certo? É, e eles fazem justamente isso, né? Eles são responsáveis pela designação de corpos menores no sistema solar. Então a gente tem planetas menores, cometas e satélites naturais. O que a gente vai analisar aqui é justamente isso daqui, planetas menores. Como assim planetas menores? Gente, os asteroides eles recebem essa designação, certo? Eles são corpos menores e a gente tem essa outra designação dentro de corpos menores que são planetas menores, minor planets, e é aí que se classificam os asteroides. A gente vai analisar principalmente essa galerinha aqui, que são os asteroides do cinturão principal, tá? 99,9% dos asteroides que a gente observava é essa galerinha aqui. Mas a gente também vai ter oportunidade, né, acredito, de observar NEOs, que são Near Earth Objects, objetos próximos à Terra. É muito difícil encontrar um NEO nessas imagens, a maioria são asteroides do cinturão principal, mas uma vez ou outra vocês vão encontrar algum, certo? Beleza. Se aparecer essa imagem, vocês só apertam em Yes. Tranquilíssimo. Aqui já está o programa aberto, né? Essa interface dele é um programa bem simples. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir em File e vocês vão abrir as imagens. Mas calma, vocês já abriram as imagens? Como que foi? Se vocês não baixaram as imagens de prática, baixem lá, certo? Então, baixem as imagens de prática e a gente vai ter que analisá-las. Eu vou baixar as imagens de prática aqui rapidinho, só tem um pack e eu já volto. Com as imagens dos pacotes de prática já baixados, o que vocês vão fazer, pessoal? A gente vai ter todas essas informações aqui. Todos esses são pacotes de imagem. O que eu recomendo vocês fazerem? Gente, venham aqui em cada um desses packs, né? Não em cada um, nos packs que vocês forem analisar e vocês vão precisar extrair. Eu recomendo vocês utilizarem o programa WinRAR para isso. Vocês vão apertar com o botão direito do mouse e apertem em extrair para. Não apertem em extrair aqui. Extrair para, porque daí um diretório com o nome desse pack de imagem vai ser criado. Então, mais uma vez, você vai apertar no pack que você quer, você vai apertar em extrair para, certo? Por que eu recomendo fazer isso? Porque você vai criar um diretório com o nome do pack. Se você apertasse para extrair aqui, você ia criar um diretório com esse nome. E esse nome, às vezes, ele pode te confundir, porque ele é apenas a terminação desse pack. É uma coisa que eu prefiro, mas vocês escolhem a melhor maneira de extrair as imagens para vocês. É o que funciona para mim, pelo menos. E vai ser útil para vocês na hora de enviar os relatórios. Agora, para abrir as imagens, a gente precisa abrir os arquivos de configuração. Como eu sei qual arquivo de configuração abrir? Vocês vão ver a primeira letra do pack. Então, no caso aqui, começa as primeiras 3 letras, né? Então, aqui começa com PS1. Significa que essa imagem foi feita pelo Pan-STARRS 1. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em Edit Program Settings. Vocês vão vir Open. E se for a primeira vez de vocês abrindo essa tela, vai abrir aqui. Vocês vão apertar em Settings e vocês vão abrir o arquivo de configuração ps1.cfg, porque essa imagem é ps1. Vocês vão dar Open, né? Abriu a imagem, abriu o arquivo de configuração ps1.cfg, só dá OK, tá? Dando OK, vocês vão ver aqui embaixo que vai aparecer ps1.cfg. Então, vocês podem usar esse arquivo de configuração toda vez que vocês forem analisar imagens PS1. Se as imagens forem PS2, vocês vão ter que ir lá de novo e exportar o ps2.cfg, tá? Beleza. Agora, para vocês abrirem essas imagens, vocês podem fazer de algumas maneiras diferentes, certo? Vocês podem simplesmente abrir aqui a pasta e arrastar as imagens aqui para dentro, ou vocês podem vir em File, Load Images, e naveguem até o diretório, né, onde está o pacote que vocês extraíram. Seleciona todas as imagens e apertam em Open. E aqui ele vai carregar todas as imagens. Essas são as imagens
da região do céu que o PS1 fez, certo? Não são as imagens mais bonitas que você vai ver, né? Mas, entretanto, porém, todavia, são os tipos de imagem que pra gente é importante fazer a análise, certo? Primeiro de tudo, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em Astromatic Data Reduction. Apertou ali, dá um OK. E ele vai extrair todos os objetos dessa imagem que ele pode usar como referência, tá? É muito importante a gente montar uma grade de referência, vai ajudar na análise, né? E vai ajudar o programa a gerar um relatório com a posição precisa do objeto, né? Então esse processo vai ser ele pode ser um pouquinho demorado, assim como o processo inicial de abrir a astrométrica, mas é normal. E ele vai abrir uma tabelinha pra gente, aquela tabelinha a gente pode fechar, porque aqueles dados não são interessantes para as finalidades, para as nossas finalidades, né, que é justamente caçar asteroides. A gente não é interessante, então pode simplesmente fechar. O próximo passo é vir aqui em Known Object Overlay, porque aqui ele vai colocar um quadradinho em todos os objetos já conhecidos. Então, mais uma vez, ele vai comparar os dados dessa imagem, ele já identificou certinho qual a região do céu a gente está olhando, agora ele vai pegar os dados dos objetos que estão naquela região do céu, naquele determinado momento, e esses dados todos vêm do Minor Planet Center. Certinho. Então, como vocês podem ver, aqui já tem a overlay dos objetos, né? Aqui no caso a gente tem 3 aparentemente. Tem mais algum aqui para baixo? Não. Tem sim. Então são 4 objetos. E eles estão todos com uma caixinha ao redor deles, tá? Mas poxa, como eu faço a análise dessas imagens? Você não vai analisar imagem por imagem. Isso não vai acontecer. O que você vai fazer? Você vai vir em Blank Current Images, certo? Apertando aqui em Blank, você vai criar um GIF, você cria um videozinho dessas imagens. Agora, você escolhe o que for melhor para você analisar. Eu prefiro analisar branco e preto, ao invés de preto e branco. Mas isso é uma questão de preferência pessoal, o que for melhor para você. Eu prefiro porque eu acho mais fácil de analisar as imagens dessa maneira, certo? Então, o que vocês vão fazer, pessoal? É um processo que requer muita paciência e vocês precisam analisar quadrante por quadrante das imagens. Aí vocês escolhem qual for o melhor método para vocês, se é coluna por coluna, se é linha por linha. Eu prefiro linha por linha, certo? Eu não acho coluna por coluna tão eficiente, mas, igual eu falei, é o que vocês acharem melhor para fazer a análise. Vocês vão dar um zoom, de maneira que você pegue todo o quadrante, e vocês vão analisar todo esse quadrante. Então, vocês vão procurar nessas imagens objetos que estejam se movimentando. Aqui, pessoal, eu recomendo vocês colocarem essa frequência em que as imagens alternam em 4, certo? Porque fica muito mais fácil de vocês identificarem objetos que estão se movendo. Eu não recomendo aumentar muito essas imagens, porque algumas pessoas podem ter tontura, né? Então não aumentem muito a frequência com que as imagens piscam. Até porque mais rápida não significa mais eficiente, certo? Então vocês vão analisando quadrante por quadrante com calma, né? Não precisa de pressa. Deixar um pedacinho ali, porque eu não analisei aquele pedacinho. E aqui, pessoal, vocês podem ver uma coisa muito interessante, e não é raro, tá? Isso vai acontecer muito. Asteroides fantasmas. Como assim? Gente, tá vendo aqui? Dentro da marcação não tem nenhum objeto. Então vocês têm que ficar espertos, porque quando vocês acharem um asteroide e tiver um asteroide fantasma desse daqui, é provável que o asteroide que esteja na vizinhança disso daqui seja na verdade esse asteroide que a identificação está errada. Então a gente daqui a pouquinho vai achar eles, quer ver? Vamos continuar analisando a imagem. Até agora a gente não encontrou nenhum objeto. Olha aqui, ó. Foi só falar. Dá uma olhada aqui onde está a overlay deste objeto. Aqui a gente pode constatar visualmente que se trata deste objeto bem aqui. Esse objeto. Porque se vocês olharem,
esse quadradinho, eu vou diminuir a velocidade que pisca, esse quadradinho, ele acompanha esse objeto. Então, quando a gente estiver analisando imagens à procura de asteroides, é exatamente esse tipo de objeto aqui que a gente vai procurar. A gente vai procurar objetos que têm esse formato mais ou menos regular e que nas 4 imagens movimentem-se em linha reta, certo? Este é o tipo de objeto que a gente vai procurar. Vamos supor que este objeto ele não seja um objeto identificado. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai analisar alguns critérios. Visualmente, a gente já conseguiu constatar que ele é um asteroide. Só que a gente precisa dos dados também deste objeto para a gente realmente verificar se ele é um asteroide ou não. Então aqui, pessoal, a gente tem o SNR, né, que é um dos valores que a gente vai analisar. Esse SNR ele tem que ser maior ou igual a 5. Um SNR, ele não é um valor assim, ele não é uma variável que você pode utilizar necessariamente para você excluir um objeto. Se você tiver um SNR de 4.8, pode considerar, mesmo que não seja 5 maior ou próximo, maior ou igual a 5, né? Ele é próximo de 5, então você pode considerar, não tem problema nenhum. Aqui a gente também tem o R, que é a magnitude desse objeto. Esse R, entre as imagens que a gente analisar, ele não pode variar em mais que 1. E o SNR, entre as imagens que a gente analisar, não vai poder variar em mais que 2. Outro critério muito importante para a gente é analisar essa curvinha aqui. Como vocês podem ver, essas bolinhas estão acompanhando a curvinha certinho. Então esse objeto se trata de fato de um asteroide, certo? Enfim. E um critério que a gente utiliza para excluir se esse objeto foi descoberto ou não é a designação do objeto, certo? Então aqui ele vai mais uma vez pegar aquela database que ele baixou e ele vai ver objetos que estão na vizinhança, certo? Gente, esses objetos, todos esses objetos, eles são objetos que estão próximos daquela região que a gente clicou, tá? São objetos próximos. E o que isso tem a ver? Tem a ver que esses objetos que estão próximos, alguns deles podem ser o objeto que você está analisando, certo? Eles podem. Então, a gente vai analisar dois valores, que é o DRA e o DDE. O DRA e o DDE, eles não podem ser menor do que 0.2. Aqui a gente tem um DRA de 0.0. 0.0 é menor do que 0.2. Ou seja, este objeto, ele já foi descoberto, certo? Porque aqui a gente tem um objeto que tem um DRA de 0.0. Se qualquer um desses valores for menor do que 0.2, menor do que 0.2, a gente pode excluir, porque esse objeto ele já foi identificado. Mas vamos supor que ele nunca foi identificado e que esses valores estão dentro dos limites aceitáveis. A gente vai apertar em cancelar e a gente vai dar uma designação para esse objeto, certo? Você vai dar um nome para ele. O nome ele precisa conter 3 letras e 4 números, certo? E os números eles não podem ser aleatórios, tá? Então vamos ver aqui. Vamos colocar um nome, e lembrando que as letras têm que estar em letra maiúscula. Como a gente está no canal do Projeto Fenrir, vamos colocar PJF. Né, de Projeto PJ, Projeto F de Fenrir. 0001. Aceita. Vai criar uma marcação nesse objeto. E você vai para a próxima imagem, vai clicar no objeto. Mais uma vez, confere esses dados, a gente tem um dado bonitinho aqui, o SNR está certinho, ele não variou, ele não teve uma variação maior do que 2, né? O R não teve uma variação maior do que 1. Tá certinho, tá bonitinho, a curvinha acompanha. Então a gente vai dar o nome desse objeto, PJF0001. Se a gente estiver analisando o mesmo objeto, esse objeto vai receber o mesmo nome, tá? PJF0001. Próximo frame. E isso, pessoal, a gente vai fazer nos 4 frames. Mais uma vez, acompanha. SNR não variou.
em mais do que 2, o R não variou mais do que 1, PJF 0001. Mais uma vez, PJF 0001. Aceita. Prontinho. Aqui a gente já vai ter esse objeto. Deixa eu desligar esse overlay dos objetos conhecidos. Opa. Para ficar mais fácil da gente visualizar. Aqui ele, naquele gifzinho, ele já vai estar marcado. Dá uma olhada. Então aqui a gente vai ter o PJF 0001, que foi o primeiro objeto que a gente descobriu nesse pack de imagens. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho se a gente consegue encontrar outro objeto, porque a gente sabe que tem outros objetos nessa imagem, né? Então, vamos dar blink de novo, alternar. Beleza, ó. Mais uma vez, os critérios visuais, a gente tem que procurar objetos que se movimentem nas 4 imagens em linha reta, certo? A gente pode observar umas coisas bem interessantes, como galáxias, né? A gente tem galáxias irregulares aqui, mais galáxias aqui, muito interessante. Mas pra gente não é interessante esses objetos. O que nós estamos procurando aqui são realmente planetas menores, que no caso são os asteroides. E a gente tem uma estrela com um pico de difração bem pronunciado, né? E a análise é assim, pessoal. Uma análise bem feita, assim, demora cerca de 20 minutinhos, né? São 20 minutinhos para você fazer a análise da imagem. Aqui eu não estou encontrando nenhum outro objeto, talvez é porque, como eu estou gravando o vídeo, eu estou olhando um pouco com pressa, mas ali eu vi que tem mais objetos nessa imagem, né? Tem mais objetos aqui nessa imagem. Pode ser que a marcação esteja muito errada, eles estejam fora dessas imagens que a gente obteve, acontece às vezes, né? Mas enfim, a gente já encontrou o nosso PJF, né? O nosso PJF está aqui. E o que a gente vai fazer, pessoal? Supondo que esse objeto ele seja de fato um objeto desconhecido, a gente vai gerar um report, né? Um relatório. Mas atenção, depende muito do pack de imagem que você estiver analisando. Porque, primeiro de tudo, se a sua campanha tiver iniciado e o IASC colocar lá o pacote de prática, para eles saberem se o seu Astrometrics está bem configurado, até mesmo os objetos que foram identificados, vocês têm que colocar no relatório de vocês. Não importa se um objeto foi identificado ou não, vocês vão colocar no relatório de vocês. Mas como se trata de pacotes de prática, todos os objetos foram identificados, certo? Então é justamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão pegar os objetos que foram identificados no pacote de prática e vão colocar no relatório. Se for um pacote inédito, que não é um pacote de prática, os objetos que já foram identificados, vocês vão simplesmente ignorar. E vocês vão procurar os objetos que não foram identificados, certo? Caso no seu objeto, no seu pack de imagem não tenha nenhum objeto não identificado, vocês vão simplesmente colocar lá no relatório de vocês No Unknown Moving Objects Found. Nenhum objeto desconhecido que se move, né? Nenhum objeto em movimento desconhecido encontrado. Enfim, vocês vão gerar aqui o relatório. Esse relatório tem todos os dados que o IASC precisa para identificar o seu objeto, certo? E, enfim, tudo isso, todo o processo interno lá vai ser baseado nesse relatório seu. Vocês vão apertar em send? Não. Vocês não vão fazer isso. Vocês vão lá na página da sua equipe, vocês vão lá no pack de imagem, vocês vão lá vocês vão lá na página da sua equipe, né? Vocês vão naquela tabelinha onde vai estar todos os packs de imagem, você vai selecionar o pack de imagem correspondente, né? E você vai colocar lá o seu relatório e as pessoas que fizeram a análise do pack de imagem, né? Aí
isso é uma questão que foi combinada entre você e a sua equipe, né? Então, de equipe para equipe, isso vai variar. Algumas equipes, independente de quem analisou, vai colocar o nome de todos. Algumas equipes, as descobertas são individuais, assim como os relatórios. Isso é uma questão de equipe para equipe. Mas eu vou trazer para vocês também uma outra ferramenta, né, que ela permite você visualizar esse objeto e a sua trajetória, onde ele está, enfim, né? Então, no, no, no projeto Pluto, né, vocês vão colocar os dados. Mais uma vez, vocês vão vir aqui, né, nesse site deles, também vai estar na descrição. Vocês vão colocar os dados do relatório. Vocês vão vir aqui em Compute, Orbit and Ephemerides. E vocês vão vir aqui em Orbit Simulator View. E o que isso vai fazer? Ele vai simular a órbita do seu asteroide. Ele vai mostrar para você onde que ele está, certo? Então, ele mostrando para você onde que ele está, você vai conseguir ter uma noção visual. E dá uma olhadinha aqui, ó. Olha que interessante. Olha onde está o objeto. Ele tá até bem distante, na verdade. Então aqui é só uma ferramentinha interessante para vocês, né? Caso vocês queiram entender bem desse objeto. Esse objeto aqui, ele aparenta ser um NEO, né? Ele aparenta ser um objeto próximo ao planeta Terra, né? Porque aqui a gente tem a órbita do planeta Terra. Ah, não, não, não. Ele é realmente um objeto do cinturão principal, porque a gente tem aqui Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E este objeto ele está bem distante, como vocês podem ver, né? Ele é um objeto que está próximo da órbita de Júpiter. Então, sim, ele é um objeto do cinturão principal. Muito interessante, né? É, e é interessante a gente visualizar isso também, porque daí a gente consegue visualizar a órbita dos planetas, né? Dos planetas e também dos asteroides que a gente está analisando. E isso entra numa questão de cônicas, né? Então a gente vai ter uma circunferência, elipse, parábola e hipérbole. A gente consegue observar isso bem nas órbitas dos objetos. Então aqui no caso a gente tem um objeto que tem uma órbita elíptica, certo? Então pessoal, isso é o que eu queria trazer para vocês hoje. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos relatórios e como enviar os relatórios. Muito obrigado e vejo vocês na próxima.